E aí, concurseiro, concurseira, Eu sou eu sou o Bruno Lourenço, faço parte da equipe do Dimensão Pro e estou aqui para você, para dizer a você, acessa aqui os links na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso e possa ver os cursos que nós temos. Nós temos cursos para carreiras policiais, nós temos cursos para carreiras nas Forças Armadas, temos também alguns cursos para prefeituras e tribunais, temos apostilas com materiais para estudo, para você, no concurso que você desejar estudar. Então dá uma olhada no material que a gente tem na descrição do vídeo, dos nossos cursos e apostilas, para que assim você possa adquirir os nossos materiais e você alcançar a sua tão desejada aprovação no concurso público dos seus sonhos. Olá, olha eu aqui de novo, seu professor de língua portuguesa que vai te auxiliar a conquistar a tua vaga aí no teu concurso público, tá? Enfim, qualquer que seja a tua demanda, a gente tá aqui juntinho para trabalhar justamente aí um conteúdo de língua portuguesa que vai cair na sua prova. Eu sou o professor Elias Anselmo, do Dimensão Pro Cursos, e hoje nós iremos conversar um pouco sobre regência. Pois bem, quem nunca teve, na verdade, um desacordo, uma desarmonia aí com a regência no cotidiano? Eu escuto sempre por aí as pessoas dizerem assim, olha, eu estou namorando com. Será que você namora realmente com alguém? Eu acho que não, acho que você namora alguém, não é? E se você diz que está namorando com alguém, é como se fosse você e uma outra pessoa estivessem namorando uma mesma pessoa. É estranho isso um pouco. Então, assim, muita gente tem esse desvio da norma padrão, não só com o verbo namorar, não só com palavras como o verbo, por exemplo, assistir, né? Quem nunca escutou, por exemplo, aí alguém dizendo assim, olha, eu assisto o filme sempre a tal hora. É isso mesmo? Você assiste o filme ou você assiste ao filme? Então, regência é aquele conteúdo que você não apenas estuda para esse concurso público, mas você também estuda, na verdade, para a vida. Você leva esse conteúdo de regência para a vida, para aprender um pouco a falar melhor, para se comunicar melhor, tanto na língua escrita quanto na língua oral. Só que o que é que vai ser regência? Vamos lá. Vem aqui para o quadro comigo, tá? Esse quadro branco hoje, a gente vai para o quadro branco, porque eu preciso escrever para vocês algumas coisas que são essenciais. Então, pega teu caderninho, anota, porque as informações aqui são intrínsecas. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos tentar entender um pouquinho, antes de a gente ir para o slide, tá? O que seria essa tal da regência, também? O que é que vai ser uma regência? A regência vai ser a correta colocação, ok? De quê? De alguns nomes, tá? De algumas palavras que são substantivos e de alguns verbos que precisam e não precisam de complemento, tá? Então, por exemplo, algumas palavras da língua portuguesa que precisam de um complemento, mas esse complemento ele vai ser iniciado com a preposição, né? Ou sem a preposição. E aí? Eu preciso saber. Será que determinados substantivos, por exemplo, vamos pensar um adjetivo acessível. Quando eu digo que sou acessível, eu sou acessível a alguma coisa. E aí, essa acessibilidade é acessível a ou acessível apenas? Então, eu preciso entender como é que se dá esse complemento desses verbos e desses nomes, tá? Então, às vezes, o complemento de um verbo, ele é dado, por exemplo, por uma preposição, iniciado por uma preposição ou sem nenhuma preposição, ok? Então, é a regência o conteúdo da língua portuguesa que justamente vai trabalhar essa situacionalidade, ok? A regência vai ser a relação justamente que existe sempre, de um verbo, ok? E o seu complemento, nunca esquece isso, tá? Assim como de um nome e o seu complemento, beleza? Então, não esqueça, regência vai ser a relação que sempre existirá de nomes e verbos e seus complementos. Eu preciso, enquanto falante da língua portuguesa, saber se esse complemento é um complemento que se inicia por alguma preposição ou que não se inicia por alguma preposição. E tudo isso está atrelado à semântica. Por mais que regência seja um conteúdo que está lá dentro da sintaxe, né, sintaxe de regência, a gente também precisa entender que esse conteúdo faz um pouquinho de relação semântica. Eu preciso saber um pouquinho de aspectos semânticos, de sentido, de significado das palavras e de como elas são colocadas naquele momento. Por isso que eu vou ter dois tipos de regência. Eu vou ter a regência que eu chamo, vamos lá? A regência verbal, assim como também eu vou ter a regência nominal, ok? Então, tanto a regência verbal quanto a regência nominal
as duas, tá, vão estar atreladas a qual é o complemento que eu vou dar ao verbo e qual é o complemento que eu vou dar ao nome. Mas aí a gente bem sabe que tanto a regência verbal quanto a regência nominal, elas precisam, na verdade, aí, de algumas situaçõezinhas bem intrínsecas. E no teu concurso, o que mais vai ser cobrado vai ser isso aqui. É isso que eu chamo de regência verbal, ok? Então, a regência verbal, ela vai justamente trazer e se configurar como um dos conteúdos bem mais cobrados, ok? Dentro das situações por aí que a gente conhece de provas e assim por diante. Então, o conteúdo de regência verbal, ele é sempre bastante cobrado, tá? Só que antes da gente chegar na regência verbal, o que é que nós vamos estudar hoje, e vamos dividir em 2 momentos, porque é um conteúdo extenso, e eu listei para você todos os verbos da língua portuguesa? É claro que não. Eu listei para você os melhores verbos, tá? Aqueles verbos que, na verdade, são recorrentes a aparecerem em provas de concursos. Então, antes da gente chegar em regência verbal, que é o nosso foco de hoje, nessa aula 1, parte 1, a gente precisa entender, na verdade, como é que se dá esse complemento desses verbos, ok? E aí é preciso que a gente recorde um pouco o conteúdo de transitividade verbal. E por aí você também pode encontrar em algumas outras gramáticas, sejam elas descritivas ou não, esse conteúdo também sendo chamado de quê? De predicação verbal. Então, assim, não hesite, ok? Se você vê em algum enunciado de alguma questão, ou se você, porventura, vê em alguma gramática descritiva ou não, até aquela gramática normal de escola, que normalmente muitos concurseiros estudam por lá, e é um erro estudar por aquela gramática de escola, porque ela é extremamente resumida, você pode encontrar as nomenclaturas transitividade verbal, assim como também predicação verbal. E é justamente entender como é o comportamento dos verbos. Como é que esses verbos dentro de uma oração eles se comportam? Eles pedem um complemento com realmente uma preposição ou um complemento iniciado sem preposição, tá? Para isso, a gente vai entender que dentro da língua portuguesa existem diversos verbos. Você estudou no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, verbos classificados como verbos regulares, verbos irregulares, anômalos, defectivos, transitivos e intransitivos, de ligação. Mas existem verbos, na verdade, que expressam uma ação imediata, uma ação concreta, que são os verbos classificados como transitivos e intransitivos. Então, dentro de regência verbal, o foco justamente vão ser esses verbos transitivos e intransitivos. E, por sua vez, como é que a gente vai classificá-los e designá-los a diferença? Vamos entender da seguinte maneira. Todo verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento, tá? Então, o verbo está ali quietinho, mas sozinho ele não tem significância completa. Então, eles precisam de complemento. Então, coloca na cabeça aí. Todo verbo transitivo precisa de um complemento de significância. Já os verbos intransitivos vão ser sempre aqueles verbos que não precisam de um complemento. Por natureza própria, sozinhos, eles possuem um sentido completo. Então, ó, verbos intransitivos não precisam de complemento, tá? Então, não esquece isso, pelo amor de Deus. Tem muita gente que confunde, até por conta da proximidade fonética, dos dois nomes, transitivos e intransitivos. Eles têm, na verdade, uma proximidade sonora muito forte, e aí as pessoas confundem o que é transitivo com intransitivo. Mas, ó, é fácil, é simples. Coloca na tua mente da seguinte maneira. Os verbos transitivos precisam de complemento. Os intransitivos, ó, lembra desse prefixo in, que traz a ideia de negação? A gente viu lá na estrutura das palavras de formação que esse in, que seria um prefixo, traria a ideia normalmente de quê? De negação. Assim também como o prefixo a. Então, esse intransitivo, ele nega a presença, tá, de um complemento. Outro verbo muito importante para a gente aprender regência, e você precisa internalizar isso, não é decorar. Você precisa internalizar realmente e aprender, são os verbos classificados assim como verbos de ligação. Que muitos gramáticos hoje, inclusive, a depender da gramática que você estuda, por exemplo, Evanildo Bechara é um bom realmente aí, gramático, ele já chama de verbo relacional. Tá? Assim como outros, Leila Lauá Sarmento, tá? Outros e outros que eu poderia mencionar aqui para vocês. Mas os verbos de ligação classificados e chamados assim no passado, hoje eles possuem uma nova nomenclatura, que são os verbos relacionais. Então, o que é que esses verbos fazem diferentemente dos verbos transitivos e intransitivos? Eles fazem uma ponte, eles só ligam, tá?
como o próprio nome diz, ó, eles ligam um ser, seja ele um ser animado ou inanimado, a um atributo. E quando eu falo em atributo, é qualidade mesmo, tá? Então, qual a qualificação que eu trago para esse verbo aí, tá? Então, esse verbo me faz uma ponte em quem, tá? Então, de quem a quem? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, eu digo, Rafael é feio. Ó, é uma frase muito simples, tá? É uma oração muito singela. Mas perceba que aqui eu tenho um ser, ele é animado, tem vida, mas eu tenho uma qualidade. Quem é a qualidade? Feio. E quem é feio? Rafael. Quem me faz essa ponte e dizer que Rafael é feio? Essa palavra aqui, ó, o I, o E. Está com acento, né? Agudo automaticamente. Se fosse I, seria uma conjunção coordenativa aditiva. Mas aqui eu tenho E, ok? E esse é uma das ocorrências do verbo ser, ok? É uma das ocorrências do verbo ser. Então, o que foi que esse verbo fez? Ele ligou um ser animado até uma qualidade, que seria feio, que seria atribuída a quem? A Rafael, ok? Então, esse verbo ser, assim como outros, como estar, permanecer, parecer, virar, continuar, andar, etc., são verbos de ligação, porque só ligam um ser a um atributo, a uma qualidade. E essa qualidade, sintaticamente, nunca esqueça, tá? A gente não chegou em sintaxe do período simples, a gente não está falando de sintaxe do período simples, não é o foco da nossa aula, mas o feio aqui vai se classificar sintaticamente como o quê? Como um predicativo do sujeito, ok? Então, não esqueça disso. Mas o que seriam esses verbos transitivos? Ó, os verbos transitivos, por sua vez, são aqueles verbos que precisam de complemento, ok? Coloca aí na mente. Mas eu posso ter um verbo transitivo não apenas sendo transitivo, mas ele pode ser classificado como transitivo. Vamos lá. Eu posso ter uma classificação para esses verbos. Eu posso ter um verbo classificado como transitivo direto, transitivo indireto e um verbo transitivo direto e indireto. Gostou? Eu sei que você gostou, eu sei que você está internalizando tudo, mas ó, deixa eu te dizer a diferença básica em cada um dos três. A gente vai chamar de verbo transitivo direto todos aqueles verbos que precisam de um complemento, tá? Nutrem um complemento, mas esse complemento desse verbo, ele vai ser iniciado sempre, sempre, sempre sem preposição, ok? Sempre sem preposição. Nunca esqueça disso. Já os verbos transitivos indiretos vão ser aqueles que precisam de um complemento, mas que, por sua vez, eles vão pedir um complemento que vai ser iniciado por uma preposição. Então, ó, com preposição, ok? E os verbos transitivos diretos e indiretos vão ser aqueles que precisam de um complemento, mas esse complemento eu posso dar de duas formas, de forma direta ou de forma indireta. Ou seja, eu vou ter dois complementos. Eu vou ter a ideia de ser bitransitivo, tá? Então, eu vou precisar, de início, um complemento que vai ser iniciado sem, e depois um complemento que vai ser iniciado com preposição. Só que, lembra de matemática, que é a ordem dos fatores, não sei o quê, não altera o produto, a soma, alguma coisa assim, fazendo uma intertextualidade, eu posso inverter isso aqui, não tem problema nenhum. Até porque dentro da língua portuguesa eu posso brincar com as palavras. Então eu posso ter o sem e o com, mas eu posso fazer o inverso. Eu posso dizer que o primeiro posso colocar o objeto indireto, como a gente chama assim na sintaxe simples, para depois o objeto direto, sem problema nenhum. Então, sem ou com, preposição, tá? Então, por exemplo, vamos pensar, lembra daquela música de, eu acho que é Marisa Monte, eu não me recordo, vai Tribalistas. Ó, aquela canção que diz assim, eu gosto de você, canto melhor que o professor Rafael de matemática de vocês, né? Concordo com isso. Ele tá ali na plateia só assistindo, mas tudo bem, vamos lá. Ó, quando eu digo que eu gosto de você, quem gosta de algo ou de alguma coisa. E do que é que eu gosto? De você. Ok? Esse complemento, tá, de você, que é o complemento do verbo gostar, perceba que, por exemplo, quando eu digo, eu gosto, a primeira pergunta que alguém vai te fazer é, você gosta do quê? De quem? E a resposta é de você, de comer, de bebida, de piscina. Eu sempre preciso dessa preposição de. Então isso me faz acreditar que esse verbo gostar, ele precisa de um complemento, mas esse complemento dele vai ser iniciado por essa preposiçãozinha aqui, que é a preposição de.
Então eu vou dizer que gostar é um verbo transitivo indireto. E por que é um verbo transitivo indireto? Porque ele precisa de um complemento, mas esse complemento é iniciado pela preposição. Tá? Eu preciso da presença dessa preposição para trazer essa ideia de que ele é um verbo transitivo indireto. Ok? Agora, eu sei que todo mundo hoje, na modernidade líquida de Bauman, todo mundo vai ao shopping, compra, compra, compra. Quem não gosta de comprar? Mas olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem compra, compra de alguma coisa ou a gente compra alguma coisa, né? Então, olha, a priori, eu digo assim, comprei uma casa, tá? Eu digo que comprei uma casa. Quem é o verbo que está em evidência aqui? Comprar, não é isso? Ó. Eu digo que comprei. Quem compra, compra alguma coisa. O que foi que eu comprei aqui? Uma casa. Perceba que esse complemento, uma casa aqui, ele é iniciado sem nenhuma preposição. Uma casa é um complemento, mas assim, uma, qual é a classe gramatical de uma? Morfologicamente, uma é classificado como o quê? Como um artigo indefinido. E muitas vezes, inclusive, pode ser confundido com um numeral cardinal, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, depende muito. A língua portuguesa, ela é linda. E olha, comprei uma casa, tá? Esse uma aqui, ele vai ser um artigo, ok? Comprei uma casa qualquer. Então, esse complemento é iniciado sem preposição e o verbo pede um complemento. Bicho, se o verbo pede complemento e esse complemento que eu dou é iniciado sem nenhuma preposição, então eu vou dizer que esse meu verbo vai ser o quê? Um verbo transitivo direto. E por que direto? Pede complemento iniciado sem preposição. Por que gostar é transitivo indireto? Pede complemento iniciado por uma preposição. Agora, me dá a mãozinha aqui, vem junto comigo e preste atenção em uma coisa. Hoje você precisa revisar preposição. Tá? Então, para compreender essa diferença entre transitividade verbal de um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, você precisa lembrar preposição. De, do, da, com, até, no, na, sob, sobre, para, ao. E aí, você lembra das preposições? Tá? As preposições acidentais, as preposições essenciais. Dá uma volta passado aí, tá? E assiste a alguma das nossas aulas falando sobre preposição e a importância dentro delas, dentro da língua portuguesa, na construção de frases e orações. Tá bem? Mas eu também poderia dizer assim, ó. Entreguei o caderno ao professor, tá? Entreguei o caderno ao professor. E aí eu te pergunto, quem entreguei? Eu sei que fui eu, né? Um sujeito que seria um sujeito de primeira pessoa. Eu sei que aqui eu deveria ter um eu, mas eu não quis colocar, o sujeito seria oculto. Mas eu não quero saber de sujeito. Eu quero saber de complemento verbal. O verbo é entregar, ok? E o que é que eu entreguei aqui? Pensa comigo. O caderno. Mas para pensar. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, eu entreguei o quê? O caderno. Mas eu entreguei esse caderno a quem, pessoal? Ao professor. Então, perceba que eu tenho dois complementos, né? Eu tenho um complemento iniciado sem preposição e um complemento iniciado por preposição. Olha, eu tenho o caderno, que é um complemento sem preposição, e tenho ao professor, que é um complemento iniciado por preposição. Eu poderia fazer a inversão disso aqui? Poderia, não é? Eu poderia dizer, entreguei ao professor o caderno. E ó, show de bola, tranquilamente. Mas, o que é que acontece? De todas as formas, se eu tivesse a inversão, eu teria sempre um objeto direto e sempre um objeto indireto, ok? Um complemento iniciado com preposição e um complemento iniciado sem preposição, tá bem? Então, logo, se eu tenho dois complementos, esse verbo é o quê? VTDI. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele, na verdade, aí pode ser utilizado das duas situações, com um complemento iniciado sem preposição e um complemento iniciado por preposição, ok? Então, ó, vou te dar 3 segundos, vou contar agora, para tu fotografar esse quadro, lindo, maravilhoso, e anotar aí no teu caderno. 3, 2, 1, e foi. Vamos lá? Saindo dessa introdução, a gente vai agora para onde? A gente vai reconhecer
essa relação de transitividade verbal dentro dos verbos que mais são cobrados nas provas, tá? Nesses concursos que o Brasil tem promovido ao longo dos anos por aí afora, tá? Então, demorou? Vamos lá. Colocou na mente, partiu regência verbal. Olha só. Na sua telinha aí agora aparece, tá? O conceito de regência, o qual discutimos há poucos minutos. E aí nessa aula de parte 1 de regência, nós temos aqui, ó, o seguinte. Ó, regência verbal é a relação de um verbo com seus complementos, não é isso? E adjuntos adverbiais. Ó, por que adjuntos adverbiais também entram aqui nessa ideia da gente? Porque os adjuntos adverbiais não são complementos, mas são, na verdade, elementos que precisam ficar atentos, porque, normalmente, os adjuntos adverbiais, eles vão se configurar em relações semânticas, circunstanciais. Em alguns casos, a variação de regência provoca uma alteração de sentido do verbo. Isso significa dizer que, ó, quando eu destaquei aqui a alteração de sentido do verbo, é que o básico de se aprender regência é conhecer, de fato, a transitividade verbal, mas ao passo que eu preciso aprender transitividade verbal, eu também preciso lembrar, ok, que um verbo só pode possuir diversos significados. Inclusive, a gente se espanta muitas vezes com determinados verbos que a gente faz. Poxa, significa isso? Eu não sabia que esse verbo significava isso. Poderia significar isso, né? Pois bem. Então, quais são os dois elementos cruciais para você aprender regência? Primeiro, saber de transitividade verbal, ok? Do jeito que eu coloquei aqui, ó. E segundo, um outro elemento crucial para você aprender regência é conhecer o sentido do que aquele verbo, na verdade, está sendo expresso naquela oração. Então, sentido e transitividade verbal são dois elementos cruciais para se aprender regência, tá bem? Nós vamos dizer que sempre o termo, a palavra que pede o complemento, tá? A palavra que pede o complemento, que vai ser o verbo, nós vamos chamá-la de termo regente, ok? E a palavra ou a expressão que é o complemento, tá? Ou seja, o meu complemento dessa palavra, nós vamos chamá-lo de termo regido. Porque é o quê? Porque é o complemento daquela palavra, ok? Então vamos começar pelo nosso primeiro verbo. Então, o nosso termo regente aqui vai ser o verbo agradar, tá? Esse verbo agradar, não tem muito mistério sobre ele não, tá? O verbo agradar, necessariamente, quem agrada, agrada alguma coisa, lembra? Não é isso? Então, normalmente a gente agrada... Como é que acontece? Para o verbo agradar, nós temos duas regências. Nós temos a primeira regência, que é, olha só, o sentido de acariciar, e a segunda regência, que é o sentido de satisfazer e contentar. Lembra que há poucos minutos eu falei para você que a gente precisa, para aprender regência, a ter duas coisas em mente? A primeira situação que a gente precisa ter é o quê? Reconhecer a transitividade verbal. Então, VTD e VTI. E a segunda ideia qual é? A segunda ideia é reconhecer os sentidos em que os verbos eles são empregados. Então, assim, acariciar, ó, toda vez que o verbo for VTD, ele está no sentido de acariciar. Ou toda vez que o verbo for usado, agradar, no sentido de acariciar, ele vai ser VTD. Então, ó, se ele é VTD, ele não vai precisar de preposição, não é isso? Então, ó, deixa eu colocar aqui. Então, para que você não esqueça, sem preposição, ok? Eu não preciso de preposição. Mas se ele é VTI, tá? Então eu preciso de uma preposição, não é isso, ó? Com preposição. Então, vamos lá. Ó, agradar no sentido de acariciar é VTD. Então, olha só o exemplo. A menina agradava o gatinho amarelo. Quando eu digo que a menina agradava o gatinho amarelo, ela acariciava. É como, ó, se eu trocar o verbo agradar aqui por acariciar e colocar acariciava, quem acariciava ou quem acaricia alguma coisa, tá? Então, acariciava o gatinho amarelo. Então, eu não preciso de um complemento iniciado por uma preposição aí, tá? Então, tá tranquilo. Já no sentido de satisfazer e contentar, ó, suas canções agradaram ao público. Ai, gente, isso aqui as pessoas comumente erram demais. Olha, você agradou, menino, as músicas dele agradaram muito o público. Errado, ninguém agrada o público, gente. A gente agrada
ao público, porque a ideia é de satisfazer. E quem satisfaz, satisfaz a alguma coisa. A quem eu estou satisfazendo aí? Ao público. Então, ó, suas canções agradaram ao público, satisfizeram ao público. Tá? Então, cuidado com isso. Então, ó, agradar no sentido de acariciar, VTD. No sentido de satisfazer, contentar, vai ser o quê? VTI, ok? Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Próximo verbo, brincar. O verbo brincar, normalmente, vocês lembram daquela música, né? Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. E, comumente, as crianças não erram esse verbo, tá? Isso é nítido, as crianças não erram esse verbo. Sempre as crianças dizem que, vamos brincar de alguma coisa, né? Quem brinca, brinca de algo. Então, quando eu falo da ideia de brincar, né? Ó, eu tenho o sentido de brincadeira, que é o mais comum, e a gente não erra, a criança também não erra. A criança sempre diz que, vamos brincar de bola, vamos brincar de pique-esconde, vamos brincar de alguma coisa, né? Então, assim, é tranquilo para esse sentido de brincadeira, mas há um sentido para esse verbo que quase ninguém usa, né, no cotidiano, que é o de tomar parte de um festejo. Por quê? As pessoas mais velhas, sobretudo na região Nordeste, elas usam, né? Vamos brincar, tu vai brincar São João esse ano? Vai brincar Carnaval esse ano? E elas estão certas. Quando elas dizem que vão brincar São João, quando elas dizem que vão brincar Carnaval. Por quê? Porque é o sentido de tomar parte de um festejo, é festejar. Então, você vai festejar o Carnaval, tá? É como se eu dissesse, você vai festejar o Carnaval? Você vai festejar o São João, né? Então, ó, quando eu digo que os foliões brincaram animadamente, então, brincaram o quê, gente? É a ideia de festejar. Festejaram animadamente. Esse animadamente aqui, né, vai trazer expressar aí o modo como eles festejaram e assim por diante. Mas o verbo brincar, na ideia de tomar parte de um festejo, ele é VTD mesmo, tá? E no sentido de brincadeira, que é o mais usual que nós já conhecemos, ele vai ser VTI, ou seja, as meninas da rua brincavam de amarelinha. A gente sempre diz que brincava de alguma coisa no sentido de brincadeira, tá bem? Precisar é um outro verbo que a gente precisa realmente colocar em mente. Mas olha, também tem uma outra canção, veja como eu estou hoje um pouco meio que, né, musical. Tem uma outra canção que é Preciso de você aqui. Lembram disso? Menino, uns pega-bebo por aí, como a gente fala aqui. Então, ó, eu acho que é Leandro e Leonardo isso, gente. Eu acho que é Preciso de você aqui. Até Leandro e Leonardo cantam corretamente essa canção, né? Quando eles dizem que preciso de você aqui. Porque quem precisa, no sentido de necessidade, tá? Olha, quem precisa, no sentido de necessidade, precisa de alguma coisa, também? Então, até a própria Igreja Católica, né? Eu preciso de você, você de mim, ó. Eu preciso de você, tá? Então, nesse sentido de ter necessidade, o brasileiro não erra. Ele sempre coloca a preposição de. Então, preciso de bom digitador, preciso de férias. E eu concordo, velho, preciso de férias. Eu, você, todos nós precisamos. Mas existe um sentido, vamos dizer assim, um pouco meio que usual, pouquíssimo, né, na verdade, que é a ideia de tornar preciso. Quase ninguém usa esse sentido, tá? Exceto pessoas que têm um nível um pouco mais erudito, né, que gostam desse tipo de texto oral. Ó, tornar preciso é a mesma coisa que dizer, ó, em outras palavras, exato, tá? É a ideia de exatidão. Então, quando se diz assim, o contador precisou o juízo da firma, o contador precisou, é como se eu dissesse que ele trouxe exatamente, né? Não soube precisar a quantidade de copos, não soube informar, não soube ser preciso, né? Dizer, na verdade, o número exato, expressivo da quantidade de copos. Então, assim, tornar preciso, tá? Sempre vai ser VTD. Eu não vou precisar de uma preposição para colocar esse verbo nessa situação aí, não, tá bem? Não esqueça disso. Ter necessidade, e aí realmente a gente vai precisar, esse é muito comum, muito usual, a gente já conhece, tá bem? Mas olha, você tem aquela pessoa que sempre implica com você? Eu tenho, né? Eu tenho, você também tem. E aí, implicar, gente, é outro verbo muito comum
de aparecer, né, nas provas por aí afora e implicar diferentemente dos outros verbos. Ó, vamos só recordar. Precisar tem duas regências, brincar tem duas regências, agradar tem duas regências. Então nós vamos agora para o quarto verbo, tá? Dentre esses quatro verbos aqui, implicar tem três regências, tá, gente? Três. E aí, gostaram? Três regências. Mas vamos lá, vai dar certo. Ó, implicar tem três regências. A primeira regência é de VTD, que traz a ideia de causar, acarretar, ok? E aí, nesse sentido de acarretar, vai ser VTD, olha, quando eu digo, esta decisão implicará sérias consequências. Minha gente, eu já ouvi muita gente dizendo assim, olhe, essa sua decisão implicará em sérias consequências. Tudo errado. A pessoa achava que estava falando corretamente, chiquíssima, né? Ou chiquíssimo, não é chiquérrimo, pelo amor de Deus, tá? Chiquíssimo ou chiquíssima, a pessoa achava que estava dessa natureza, dessa forma, e não estava de forma nenhuma. Usou o verbo implicar de forma errônea. Ou seja, esta decisão implicará em sérias consequências, e não sérias consequências. E aí? Já se deparou com alguém escrevendo ou falando assim dessa natureza com o verbo implicar no sentido de causar ou acarretar? Pois é sem preposição. Então, quebra esse mito, por gentileza. Mas ele também pode ser utilizado no sentido de VTDI, ou seja, um verbo transitivo direto e indireto. O que é que eu quero dizer com isso? Ele vai pedir dois complementos. Um complemento iniciado sem preposição e um complemento iniciado por preposição. E aí, ó, ele vai ter o sentido de envolver igual a Anitta, comprometer, ok? E sempre vai ser regido pela preposição em. Implicou o negociante no crime. Por exemplo, ó, quem implica alguém, ou seja, envolve alguém. Quem foi que envolvia aqui? O negociante. No que é que envolvia ele? No crime. Então veja que eu tenho dois complementos. O iniciado sem preposição e o outro iniciado com preposição, que seria no crime, né? Então, dois complementos, duas situacionalidadezinhas aí que a gente precisa ficar atento. Um outro verbo, uma outra regência, 1 minuto para a água. Tomem água, viu, minha gente? Pela fé de Jesus Cristo. Nos estudos de vocês, coloquem aí a água do lado, porque ela é extremamente necessária. E, ó, uma outra regência para o verbo implicar é o sentido de antipatizar. Essa regência aqui é a mais comum e a gente não erra, né? Quando a gente diz assim, olha, fulano implica comigo, Beltrano implica comigo, tá? Então sempre a gente diz comigo, tá? Agora, minha gente, pelo amor de Deus, por todos os santinhos que existem no mundo, olha para mim aqui na câmera, pelo amor de Deus, por todos os santinhos que existem no mundo, não é preconceito linguístico, não. Agora, implica com eu, aí não rola, né? Implica com eu, não. Implica comigo, implica com ele, implica com ela. Ah, ele está implicando com eu. Não, pela fé de Jesus Cristo, tá? Então, me dá a mãozinha, vem junto comigo. Vamos voltar para o slide aqui agora, tá? E, ó, quando eu digo implicar, no sentido de antipatizar, ó, implica com. Eu preciso sempre dessa preposição. Então, comigo. Agora, cuidado, para dizer comigo. E vamos lá. Então, não esquece aí, verbo implicar, 3 regências muito usuais. Tá? Implicar no sentido de antipatizar é VTI, no sentido de envolver é VTDI e no sentido de causar, acarretar, ele é VTD, ok? Responder. E aí? Você é respondão? Você é respondona? Ó, você responde as mensagens do WhatsApp? Ou você é aquela pessoa que demora para responder, mas responde? Responder tem 2 regências, queridos e queridas, que são as regências de ser um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, tá? Olha só, a quem se responde VTI, ok? O que se responde VTD? Isso é fulcral. A quem se responde VTI? O que se responde VTD? Beleza? Não esqueçam. Respondi ao bilhete. Ó, você respondeu ao bilhete. Então, você responde a quem? Então, vai ser VTI. Por isso que eu preciso dessa preposiçãozinha aí, muito clara. Não responda ao professor. Mas, olha, gente, eu já escutei tanto no ambiente escolar. A mãe chegando com o filho na hora lá do plantão pedagógico e a mãe diz assim, olhe, se oriente. Não responda o professor, não. Aí eu olho assim e faço, não vou nem responder a mãe, né? Porque
automaticamente ela não vai gostar da minha resposta gramatical. Então, não responda ao professor, não responda ao seu pai, não responda à sua mãe com acento indicador da crase, que na língua oral a gente não vai usar. Mas na escrita ele é necessário. Então, assim, não responda ao professor, não responda o professor não, por gentileza. Tá? Então, quando vocês quiserem conversar comigo, alguma coisa assim no Instagram aí, etc., em qualquer outro lugar, não responda ao professor Elias Anselmo, tá? E não o professor Elias Anselmo. Então, respondi ao bilhete, então, a quem eu estou respondendo, tá? E quando eu digo o que se responde, ó, respondi tudo. Eu não sei o que danado desse tudo, gente. Eu não sei. Ele é indefinido. É um pronome indefinido. Então, ó, pra mim, ó, tanto faz, tanto fez. Então, o que se responde não me interessa. Ele apenas respondeu isso e saiu. Isso também é um pronome demonstrativo. Eu não sei a quem se refere. É algo muito vago, enfim. Então, vai ser VTD sempre no sentido do que responder. E VTI no sentido do a quem responde. Ok? O verbo sobressair. Do que é que a gente está falando em sobressair aqui, ó? Sobressair, tá? Sobressair tem apenas uma única regência. Gostaram? Eu sei que vocês gostaram. Quem sobressai, sobressai em alguma coisa, também? Então, ó, nunca diga que eu me sobressaí algo. Não. Eu me sobressaí em algo, tá bem? Então, quando eu digo, ó, quando estava no colegial, sobressaía em todas as matérias. Em todas as matérias, tá? Então, sempre regido pela preposição em. Ela sobressaiu naquele último trabalho. Aí você diz, cadê a preposição em aqui? Gente, olha a incumbência aqui, em mais aquele. O que é que eu tenho? Naquele. Eita, o aquele ficou tão feio, gente, aí. Mas releve, porque isso é a caneta. Minha letra não é assim. Vamos lá. Então, ó, sobressair, VTI sempre, né? Então, vai ser um verbo transitivo indireto, ok? Cuidado com isso. E, ó, vamos para aspirar, ok? Aspirar é mais um verbo. Tem duas regências. Em aspirar, ó, a gente tem a regência no sentido de sorver e inalar, né? Respirar. E o sentido de pretender e desejar, ok? No sentido de sorver e inalar, vai ser sempre VTD. Agora, no sentido de pretender e desejar, vai ser VTI. Por exemplo, se você diz assim, eu aspiro um cargo na prefeitura, tá? Ou aspiro uma vaga no concurso, ou você aspira a uma vaga? É claro que você aspira a uma vaga, porque você é estudante, você é aluno do Dimensão Pro, e você sabe que a sua vaga está garantida. Então, você aspira a uma vaga e não uma vaga, pelo amor de Deus. Porque você não vai estar inalando, respirando uma vaga, vai? Você não está respirando uma vaga, você almeja, você pretende esta vaga. Então, no sentido de pretender e desejar, ele vai ser VTI. Então, olha, o vereador recém-eleito aspirava um cargo alto ou a um cargo alto? A um cargo alto, um alto cargo. Mas no sentido de respirar, por exemplo, eu digo assim, eu respirei o pó da mesa. Ok. Quando eu digo aspirar, eu aspirei ao pó da mesa ou eu aspirei o pó? Eu aspirei o pó, ok? Porque você respirou. Então ele vai ser VTD mesmo. Ou seja, no sentido de sorver e respirar, VTD. No sentido de pretender e desejar, o verbo aspirar ele é VTI, pedindo uma preposição. Ok, queridos. Então, olha só. Dá a mãozinha aqui mais uma vez. Olha para mim nessa câmera. Ó, já a gente se encontra mais uma vez para a parte 2 de regência. E olha, eu, Elias Anselmo, espero por você. Beijo. Até mais.